1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 16 e entrando pelo capítulo 3. 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor juntos. Senhor, tão agradecidos nós estamos, tão privilegiados nos sentimos, por podermos mais uma vez nos reunir livremente, debaixo do Teu nome, reconhecendo que o Senhor é a cabeça exaltada da igreja. O Senhor está no trono. Reina o Senhor. Por isso nós nos regozijamos, porque o Senhor reina. Pedimos nessa noite a plena provisão que carecemos do Teu Espírito Santo. Senhor, nos dobramos diante de Ti, porque precisamos que o Senhor, pelo Teu Espírito, abra os nossos olhos, ilumine os olhos do nosso coração, nos dando sabedoria e revelação no pleno conhecimento Teu. Pedimos suplicadamente, interpreta a Tua palavra para nós, faze-a viva e real para nós. Através dela nos introduz no reino da realidade espiritual, para o louvor da glória da Tua graça. Supera nossas imperfeições, todas nossas limitações. Te pedimos, em Teu precioso nome. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos, então, buscar, com a ajuda do Senhor, dar mais um passo. Esses 3 tempos que tivemos, examinando o tema reter a cabeça, ou retendo a cabeça, e a importância disso para que possamos crescer com o aumento de Deus, o crescimento que procede de Deus, e não qualquer outro tipo de crescimento. Então, a necessidade imperativa é retendo a cabeça. Então, estamos buscando, com a ajuda do Senhor, compreender juntos o que significa reter a cabeça. No primeiro dia, nós demos o primeiro passo e vimos que não nos distrairmos de Cristo é o primeiro aspecto fundamental para retermos o cabeça. É claro, o cabeça é Cristo. Se nós nos distraímos de Cristo, nós não retemos a cabeça. Quando nós agregamos a Cristo, Cristo e mais alguma coisa, e seja essa coisa, qualquer coisa, então nós nos distraímos de Cristo, até com as coisas de Cristo. Deixamos de reter a cabeça e deixamos de crescer o crescimento que vem de Deus. Depois nós demos um segundo passo, durante 2 reuniões, ontem e anteontem, falando sobre a liderança do Espírito Santo. Outro assunto que é urgente, que nós de novo dobremos diante do Senhor e peçamos que o Senhor nos ajude. Porque, como dissemos, tanto do trabalho feito em nome de Deus tem sido feito na energia da carne, com as melhores das nossas intenções.
mas ainda é carne. Então que o Senhor abra os nossos olhos, para que vejamos a extrema necessidade que temos da liderança do Espírito Santo. Porque como vimos nos 2 dias, Ele é o instrumento, para que tudo aquilo que é de Deus, as profundezas de Deus, a realidade espiritual, porque Ele é o Espírito da realidade, possa ser então aberta para nós e nós possamos ser por Ele mesmo. O mesmo que abre é o mesmo que introduz. O Espírito da realidade. Graças ao Senhor por Ele. E vimos ontem que Ele é o Espírito de habitação. Que privilégio nosso. Vimos também que Ele é o Espírito de testemunho. E também vimos que Ele é o Espírito que guia, que fornece liderança espiritual. Como João menciona, nos 3 capítulos em sequência, 14, 15 e 16, essa expressão, o Espírito da realidade. Continue meditando sobre ela. Que expressão importante. Espírito da realidade, que nos introduz em toda a realidade. Hoje nós vamos dar, então, um terceiro passo. E queria sugerir aos irmãos, vamos meditar na palavra, que um terceiro aspecto que denota que temos sido um povo que retém a cabeça é termos a mente de Cristo. Se nós retemos a cabeça, então, como assembleia, nós externaremos isso andando segundo a mente de Cristo, tendo em nós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Então, antes de entrarmos no nosso texto principal, nós vamos olhar um pouco do texto que acabamos de ler, 1 Coríntios 2. Veja bem o que está escrito aqui, e olhe para a sua Bíblia, e deixe os seus conceitos ou preconceitos todos de lado, e olhe para a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo. E veja que Paulo está dizendo que no verso 16, essa mente do Senhor é inescrutável, porque ele já vem dizendo isso desde o verso 6. E especialmente no verso 9, ele diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou em coração humano. Essa mente inescrutável de Deus. E nela há algo preparado para aqueles que o amam. Mas é completamente inacessível para aqueles que o amam, a não ser que, versículo 10, Deus nolo revele pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Então isso vimos ontem, o maravilhoso ministério do Espírito Santo, o essencial ministério do Espírito Santo, imprescindível. Então, quando nós chegamos ao verso 16, Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? Você vê que o assunto ainda é o mesmo. Essa mente inescrutável, insondável, porque ele vem falando desta mente insondável e do único instrumento capaz de nos levar a conhecê-la, o Espírito Santo. Agora, então, veja o restante do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, irmão, precisamos ser tão cuidadosos com a palavra. Porque tantas vezes nós tomamos textos, agora que me entenda com todo cuidado, que não são assim exatamente nossos, mas textos nos quais Paulo está falando dele, e da realidade espiritual que ele tinha, e que nem sempre implica na nossa. Agora, por favor, continue me ouvindo com cuidado, não tape seus ouvidos, mas me ouça com atenção. Eu não estou dizendo que o que era verdade para Paulo não pode ser verdade para nós. Muito pelo contrário. Tudo que era verdade para Paulo deve ser verdade para nós. Porque o ministério do Espírito Santo é um só para todos nós, os filhos de Deus. Mas quando ele diz assim, nós temos a mente de Cristo, por favor, não interprete esse nós como um nós coletivo. Por que nós sabemos que não é esse nós coletivo? É só você seguir o texto. Quando ele se refere a nós, ele está se referindo a ele. E muito provavelmente, se você olhar essa carta inicial, ele diz assim, olha como ela começa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, os santificados. Então, pelo menos 2 estão aqui. Paulo e Sóstenes. Pelo menos. E mais aqueles que eram os cooperadores de Paulo, unidos pelo Espírito, com uma só visão e um só encargo. E aí nós podemos citar muitos, né?
Silas, Epafrodito, Timóteo, Tito e muitos outros. Então, Áquila, Priscila. Então, quando ele se refere a nós sabemos por essa carta que no mínimo 2 estão envolvidos. Ele e Sóstenes. Esses 2 nomes encabeçam essa carta, escrita aos Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos. Então, nesse contexto, nós temos um nós, mas nós temos um vós. Então, os irmãos estão vendo como é claro? Então, você não pode deixar que os seus preconceitos te levem a uma interpretação preconceituosa da palavra, porque ela é tão clara. Nós, Paulo está dizendo, Sóstenes e talvez outros mais, nós já temos a mente de Cristo. Mas eu não vos, agora é vós, os coríntios, os destinatários da carta. Não é tão claro? Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a... Quem eram os carnais? Os coríntios. Então um cristão pode sim ser carnal. Os coríntios eram carnais. O que significa o cristão ser carnal? Significa que ele não anda segundo o Espírito, mas ele anda segundo a carne. Como a crianças em Cristo. Leite vos, então está aqui o vós de novo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora. Então, quando Paulo esteve lá, 1 ano e meio em Corinto, 18 meses, conforme registra o livro de Atos, ele os viu assim, carnais. E quando ele escreve a carta, ele diz, ainda sois. Ainda sois. Nem agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. Porquanto há entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e que andais segundo o homem? Então há um flagrante contexto, confronto aqui entre o vós e o nós. Muito claro. Nós temos a mente de Cristo, mas vós sois carnais e andais segundo o homem. Por que Paulo tinha certeza disso? Porque há entre vós ciúmes e contendas. Então, a partir desse texto fundamental, nós vamos examinar, com a ajuda do Senhor, alguns detalhes em um capítulo muito especial do Novo Testamento, para nos ajudar a entender este ponto do nosso encargo dessa noite, a mente de Cristo, como revelando que nós temos sido uma assembleia que está retendo a cabeça. Se retemos a cabeça, há mais essa evidência. Além de não nos distrairmos da cabeça, não nos distrairmos de Cristo. Além de estarmos sendo liderados pelo Espírito, porque da cabeça procede o óleo, o Espírito, que revela, que guia, que introduz, que fala, que convence, que faz tudo. Então, se nós retemos a cabeça, o ministério do Espírito Santo é uma realidade entre nós. E agora a terceira marca que estamos vendo hoje. Se retemos a cabeça, a mente de Cristo tem que ser uma realidade entre nós. Mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Então agora vamos para Filipenses capítulo 2. E sem dúvida nenhuma, este é o melhor e o maior texto de todo o Novo Testamento, como uma expressão conjunta, concisa e consistente do que significa ter a mente de Cristo. E um aspecto mais, o que significa ter a mente de Cristo no sentido corporativo. Então nós vamos examinar esse texto com mais cuidado. E se o Senhor nos guiar assim, e se o tempo permitir, então nós vamos examinar alguma coisa no que se refere a essa questão da mente de Cristo no sentido pessoal. Porque é claro que isso está totalmente relacionado e interligado com a questão corporativa, como já temos falado desde o início. O pessoal e o corporativo não se separam. Então, vamos ver o capítulo 2 com bastante atenção. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos acompanhar, então, aos pés do Senhor, pedindo que o Espírito do Senhor nos ajude nessa leitura e fale conosco. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então vamos dar uma pequena parada nessa primeira sessão. Não são tremendos esses versos? Vamos fazer alguns destaques aqui. Observe o versículo 2. Penseis. Irmãos, essa palavra pensar e pensamento, enfim, essa raiz, pensar, pensamento, entendimento, nessa epístola, nessa pequena epístola de 4 capítulos, aparece 11 vezes. 11 vezes. Você vê que é uma epístola focada nesse assunto do pensar, no sentido de ter a mente de Cristo. E esse capítulo 2 é o capítulo mais consistente dos 4 em torno deste assunto. Então, já aqui você vê uma das 11 menções. Penseis, então, mesma mente, a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Interessante, quando lemos esse texto, nós pensamos assim, nós temos cabeças tão diferentes, né? E se a exortação da palavra é para que nós pensemos a mesma coisa, isso é quase impossível. Nós pensamos assim, não é? E se formos pensar a mesma coisa, então qual que vai ser a mente governante? Qual que vai ser a mente que vai dominar sobre nós? Não é? Nós vamos nos xerocar em quem? Mas, quando o texto continua, e depois nós vamos ver em detalhes, nós vamos ver que o apelo de Paulo pelo Espírito é que há só uma mente que deve ser aquela que domina sobre nós e que é aquela que o Espírito Santo quer implantar em nós. Creio que quando ele disse pela boca de Jeremias, citado pelo autor de Hebreus na sua carta, aquela promessa tão sublime da nova aliança, que purificando os nossos pecados, ele ia fazer algo mais. Ele iria inscrever nos nossos corações as suas leis e nas nossas mentes ele as imprimiria. Que palavra maravilhosa. Nós somos chamados para ser cristãos de mente nova. E não apenas pessoas regeneradas no Espírito, salvas nesse sentido, e que nasceram de novo, mas com uma nova mente, ou uma nova mentalidade. Graças ao Senhor por tão grande salvação. Salvação que alcança a nossa mente é uma grande salvação. Sem dúvida, a salvação que alcançou nosso espírito é uma grande salvação. Nós éramos trevas, e Deus disse, de trevas resplandecerá luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória dEle, na face de Cristo. Mas ainda mais, além disso, Ele iria nos transformar pela renovação da nossa mente. Porque Ele queria fazer algo conosco. Não apenas dar uma nova natureza. Não apenas nos chamar das trevas para a luz. Mas Ele queria nos fazer participar, segundo Romanos 12, da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Mas para isso há uma condição prévia. Qual é? Não vos conformeis com este século. Mas, ou antes disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque sem essa renovação da nossa mente, mesmo como cristãos, nós não podemos experimentar que a vontade de Deus é boa, prazerosa e perfeita. Nós sempre teremos problemas com a vontade de Deus, a não ser que a nossa mente seja transformada, renovada. Paulo, quando escreve para Tito, no capítulo 3, verso 5, ele fala com palavras muito específicas sobre essa grande salvação em 2 aspectos. Ele fala assim, Ele nos salvou, mas ele vai descrever como, naquele texto, Tito 3,5. Escute o que ele diz. Ele nos salvou mediante o lavar, um lavar duplo. Primeiro, o lavar regenerador.
1 Pedro 1,23 fala assim, pois fostes, então o verbo está no passado, já aconteceu, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Como isso aconteceu? Pela palavra de Deus, que vive e que é permanente. Fostes, verbo no passado. Mas o texto de Tito, complementar então, Tito 3,5, diz assim, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, esse já foi um fato para nós, mas tem algo mais. Qual é esse algo mais? E renovador. Ora, irmão, as duas coisas não são a mesma coisa. Porque não há nenhuma necessidade, não haveria nenhuma necessidade de renovar o que já foi regenerado. Porque o que já foi regenerado é novo, não é? Como é que renova o que já foi regenerado? Sim? Então seria um contrassenso. Então é claro que esses dois tipos de lavar não são o mesmo. Um é o lavar renovador, regenerador. Fostes regenerados pela palavra de Deus que vive e é permanente, de trevas resplandeceu luz. Esse é um lavar instantâneo. Nenhum de nós nasce de novo num processo de um ano. Nós podemos estar sendo convencidos e trabalhados pelo Espírito Santo no processo de um ano. Mas um dia a luz vai raiar. E o dia que a luz raia, o véu cai. Não é? E de trevas resplandeceu luz. E essa foi a experiência de todos nós. Nenhum de nós levou uma semana para se converter. Um dia a luz raiou. Não é? Haja luz. E houve luz. E nós nascemos para Deus. Agora, depois do lavar regenerador, o mesmo Espírito que nos regenerou, ele é o Espírito que nos lava com o lavar renovador. Então você vai ver toda essa coerência do Novo Testamento a respeito desse ensino. Transformai-vos pela, de novo, renovação da vossa mente, para que assim vocês possam experimentar, os cristãos de Roma, nós, né? Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos, depois de regenerados, renovados pela transformação da nossa mente. E esse é um processo que, sim, irá durar até que o Senhor Jesus venha. Mas tem que ser uma marca distintiva de nós como aqueles que pertencem ao Senhor. Infelizmente, nós vemos que cristãos de anos de vida cristã não expressam uma mentalidade renovada. Seja no falar, seja no comportar, seja no comprar, no vender, no estilo de vida, nas prioridades, nos interesses, nas ambições, nos alvos e em muita coisa mais. Salvo, regenerado, mas com mente não transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não escreveu para o mundo, ele escreveu para a igreja. Para que assim vocês possam experimentar que a vontade de Deus é tão boa. Que a vontade de Deus, ela não é estranha, complicada, dificultosa, ela é agradável. Complicada, dificultosa, problemática é a nossa mente e não a vontade de Deus. Então, quando a nossa mente é transformada, a vontade de Deus é agradável. O Senhor Jesus se agradava tanto da vontade do Pai que ele dizia, é minha comida. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele agonizava no Getsêmani, porque ele contemplava a separação da cruz. Aquele cálice que ele iria beber até a última gota. Quando ele contemplava essa separação, ele suava gotas como de sangue. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas que direi eu? Pai, seja feita conforme a tua vontade. Porque ele amava a vontade do Pai, mais do que ele amava a si mesmo. Então, esse é o chamado do Senhor para nós. Tenhais, ou penseis, a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Vejam como essas palavras são sondadoras. Ah, irmãos, como nós somos postos pela palavra de Deus. Graças ao Senhor. Que tristeza a mentalidade liberal, a mentalidade modernista, que diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Quando nós falamos isso, sabe o que acontece conosco? Nós somos os juízes. Para separar desse livro o que é casca não inspirada e o que é grão. Quando nós fazemos isso, nós julgamos a palavra. Mas quando nós cremos que ela é
a palavra verbalmente inspirada por Deus, então nós nos dobramos e ela nos julga, e não nós julgamos a ela. Então, nada façais por partidarismo. Como isso nos expõe? Quanto nos expõe? Nosso coração, por causa do pecado, é partidário. É um milagre que nós possamos viver juntos. Milagre do Espírito. Não é por menos que aquele salmo tão maravilhoso, 133. Ele começa da maneira mais linda. Ele começa com ó. Esse ó não é lindo? Ó. Depois do ó tem um ponto de exclamação. Não é assim? Começa o salmo? Ó. Por que esse ó? Essa admiração, esse assombro. Sabe por quê? É porque os irmãos podem viver em união. Isso é um milagre do Espírito Santo. Nós não tínhamos união nem conosco mesmos, né? Nós éramos divididos de nós mesmos, confusos. Um dia nós pensávamos de um jeito, no outro dia do outro. Manhã de um jeito, na tarde de outro. Não é assim? Esse éramos nós. Então, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Os irmãos já pensaram no milagre que o Pentecostes significou? Você conhece bem judeu, não conhece? Judeu é um povo duro, uma mentalidade dura, estreita, não é? Você já pensou o que significa 120 judeus no Pentecostes, quando o Espírito desce, sendo feito um só? E através daquele mover do Espírito, falando aquelas línguas que 16 nações que estavam ali para o Pentecostes podiam ouvir da boca deles em uníssono as grandezas de Deus. Por isso, ó, que milagre, como é bom e agradável. E nós sabemos que esse salmo tão lindo, 133, ele tem a sua interpretação, a sua realidade espiritual, já que lá era ainda um tipo dos tratos de Deus com seu povo, igreja. Ele tem sua realidade espiritual cumprida em Atos 2:33. Quando diz que o nosso Senhor Jesus, exaltado à destra de Deus, ele recebe do Pai a promessa que nós falamos, o Espírito, a promessa do Velho Testamento. A promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele recebe do Pai a promessa do Espírito. E o que ele faz? Derrama isso que veio de ouvir. É como óleo sobre a cabeça. Jesus foi exaltado à destra de Deus e recebe do Pai a promessa do Espírito. Óleo sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, porque ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E esse óleo que desce pela barba não para na gola, ele vai até a orla das suas vestes. Porque a mesma unção da cabeça é a unção da qual todo o corpo participa. Graças ao Senhor por isso. É a mesma unção. A mesma unção. O Espírito que nós recebemos é o Espírito de Jesus glorificado. O mesmo óleo, a mesma unção. Por isso, amados irmãos, nós nunca poderemos dizer no trono familiar do Senhor, quando comparecermos lá, tribunal de Cristo: ó Senhor, eu não andei mais na vida cristã porque o Senhor não me deu maior graça. Nós teríamos que dizer: Senhor, eu não avancei mais, porque eu não fui um bom recebedor da Tua graça. Porque todos nós temos recebido, no que concerne a Ele, da Sua plenitude, e graça sobre graça. Ele é o Deus de toda a graça. Acontece que a graça não nos faz marionetes nas mãos de Deus. A graça de Deus nos dá suporte, que sem ela nós nunca teríamos. Nem por obras, nem por religião, nem por cultura, nem por educação, nem por desejo, nem por nada. Nós estávamos mortos, nós não estávamos desmaiados. Mas quando a graça veio e nos deu vida, e a partir daí, nos dando vida, ela nos dá em Cristo e pelo Espírito todo o suporte, para que, contando com a graça e nos posicionando na graça, nós possamos responder ao Espírito e andarmos segundo o Espírito. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que nós podemos entristecer o Espírito, como nós vimos ontem. E mais do que isso, 1 Tessalonicenses 5 diz que nós podemos apagar o Espírito. Tão claro. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. A graça não nos torna marionetes. Nós nunca iremos falar para o nosso Senhor que faltou graça da parte dele.
nós teremos que dizer que a nossa medida não foi maior. Porque nós não alargamos o espaço da nossa tenda. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, isso é que nós somos, por nós e em nós, vanglória. Sabe aquela mão que vai à frente fazendo alguma coisa, e aquela outra que vai aqui escondida, esperando receber outras em troca? Louvor, honra, reconhecimento. Quantas coisas nós fazemos uns para os outros, buscando reconhecimento. Isso é vanglória, não é a mente de Cristo, é vanglória. Então, se não há lugar para o Espírito Santo aplicando a cruz, o que é aplicar a cruz? Aplicar a cruz é usar a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, e lançar luz para nós, de quem Cristo é e de quem nós somos, para que nós sejamos adoradores de Deus no Espírito, nos gloriemos em Cristo e não confiemos na carne. Filipenses 3, não é? E possamos ser aperfeiçoados em um viver genuinamente espiritual. Então, se isso não acontecer, está aqui o nosso resultado. Assembleia de Filipos será a nossa história. Paulo disse isso para eles por motivos muito específicos. Você sabe que ele chega a citar no capítulo 4, 2 irmãs, dizendo, eu rogo, veja o amor dele, eu rogo a ti, meu fiel companheiro de julgo. Esse fiel companheiro de julgo é Epafrodito, que foi quem levou a oferta dos filipenses para Paulo, quando ele estava na prisão domiciliar em Roma, e trouxe de volta para os filipenses a carta de Paulo. Troca maravilhosa essa, né? Eles amavam Paulo, então eles ofereceram um donativo para ele. E trouxeram de volta a palavra inspirada de Deus, soprada pelo Espírito Santo. A carta dos filipenses, tão maravilhosa, que fala da experiência cristã normal. Cristo é nossa vida, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. 4 capítulos. Então, ele exorta 2 irmãs, pedindo para Epafrodito, rogo a ti, meu fiel companheiro de julgo, auxilie essas 2 irmãs, Evódia e Sintique, porque juntas elas se esforçaram comigo na causa do Evangelho. Assim como também Clemente e outros cooperadores. Você vê onde Paulo colocou essas 2 irmãs? Colocou essas 2 irmãs entre as cooperadoras na obra de Deus. Mas eram irmãs que de alguma maneira não estavam se entendendo, não tinham uma mesma mente. Possivelmente uma mente ali queria prevalecer sobre a outra, diferença de opinião, de ideia, de caminhos, de conceitos, né? E Paulo as amava. Ele dá uma recomendação particular para que elas sejam ajudadas a ter a mesma mente. Qual mente? A mente que está descrita aqui a partir do verso 5 desse capítulo. A mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, voltando ainda no verso 3 onde estamos, partidarismo, vanglória, mas por humildade. Que palavra preciosa é essa, não é? Há um conhecido escrito, graças ao Senhor está também em português, do irmão Andrew Murray, chamado Humildade, a beleza da santidade. Se nós temos sido santificados pelo Espírito, essa é a coroa da santificação. Humildade. Foi por aí que nosso Senhor começou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes, aqueles que sabem que de si mesmo e em si mesmo nada são, nada têm e nada podem fazer. Humildade. Sabe, irmão, o segredo na vida cristã para nós não cairmos é nós já andarmos caídos, já andarmos arrastando. Você sabe que essa palavra humildade, ela vem da raiz humus, que significa terra. Esse é o segredo para não cair. Anda caído, prostrado, dobrado, né? Eu me lembro que certa vez, se eu estou com a memória boa, já contei essa ilustração para os irmãos, mas eu vou repetir. Ontem nós dissemos que Isaac Newton foi um homem de Deus, não é? Nós temos uns irmãos bastante inteligentes, né? Isaac Newton foi um deles. O outro se chama Blaise Pascal. Você também já ouviu falar nele, não é? O grande Pascal. Todos que estudam matemática já ouviram falar nele, não é? Quando ele tinha 13 ou 14 anos, ele deduziu teoremas de uma pessoa que viveu antes dele, Euclides, sozinho, sem conhecê-lo.
aos 13 anos de idade. Ele também foi chamado pelo Senhor e creu no Senhor. Então, há também um livro transcrito em português, traduzido para o português, chamado Pensamentos, de Blaise Pascal. Muito precioso. Então, esse servo de Deus diz a sua biografia. Ele era, claro, extremamente procurado pelos físicos, matemáticos da época para ouvir suas grandes teorias. E depois que ele creu no Senhor, quando ele ia receber esse tipo de visita, diz a biografia, que ele cortou um talo de roseira e ele colocou dentro da sua camisa. E quando ele ia receber essas visitas, que iam falar sobre a brilhante inteligência que ele tinha, e que ele realmente tinha, então, na medida que ele era louvado por essas pessoas, ele encostava o seu corpo no talo da roseira e apertava bem no seu sofá, para que ele fosse lembrado quem ele era. Ele é pó e ao pó voltaria. Que atitude radical, não é? Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque o Evangelho é machado na raiz da árvore. E se há um assunto que nós não podemos brincar, é com o assunto de sermos glorificados. Porque há um coração em nós soberbo. E isso Blaise Pascal compreendeu muito bem. Então foi isso que ele fazia. Isso foi útil para ele. É claro, isso não é um modelo para nenhum de nós. Mas nós devemos apreciar a atitude desse homem de Deus, com a sua própria carne e sua própria natureza. Humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cada frase dessa é uma expressão linda da mente de Cristo. Estamos retendo a cabeça? Então, aí as expressões para nós nos julgarmos. A mente de Cristo tem sido manifesta na Assembleia, então nós estamos retendo a cabeça. Não tem sido, então nós não estamos retendo a cabeça. Essa outra expressão aqui é também muito preciosa. Vamos interpretá-la da seguinte forma. Por que será que nós avançamos tão devagar na carreira cristã, na jornada cristã? Acho que parte da resposta, pelo menos, está aqui, nesse verso. É quando nós olhamos os irmãos, nós olhamos assim os irmãos de cima para baixo. E nós pensamos assim, sem falar, né? Porque nenhum tem coragem de falar. Eu me reúno numa assembleia que tem 80 irmãos, mas quando eu penso bem aqui comigo, talvez tenha lá 2 ou 3 que podem me ensinar alguma coisa. Os outros têm muito para aprender de mim. Só que eles não descobriram ainda que eles têm para aprender de mim. Não é? Esses somos nós. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos considerar cada um para cada um, os outros, isso inclui todos, o quê? Superiores a nós mesmos. Então, quando nós olhamos para uma assembleia, e ao contrário, nós falamos assim, nós nos reunimos com 80 irmãos, e eu tenho 80 mestres. Porque pela graça do Senhor, eu tenho aprendido de Cristo, de cada boca. O Cristo que tem sido formado em cada um, tem sido para mim instrução, modelo, encorajamento, não é? Então, como é importante esse tipo de atitude? Isso só é possível em Cristo e pelo Espírito, porque esse aqui nós sabemos não somos nós, não é? Mas somos nós em Cristo e andando pelo Espírito, aí sim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que coisa significativa para expressar a mente de Cristo. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, orando a Ele para que isso seja verdade no meio de nós. Então nós poderemos avançar rápido, nos ajudando uns aos outros. Olha o verso 4 agora. De novo, todas elas são marcas da mente de Cristo, porque esse é o capítulo da mente de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Também palavras duras para nós, porque esse aqui também somos nós. Pensamos no que é nosso, cuidamos do que é nosso, e ai daquele que vem falar para nós daquilo que é nosso, que ele cuide do que é dele. Não é? Essa é a mentalidade, quando não há a mente de Cristo. Então, de novo, a cruz pela palavra, a cruz pela providência, o trabalhar do Espírito Santo, moldando-nos para que a mente de Cristo seja verdadeira em nós e nós aprendamos a cuidar, não apenas uns dos outros, mas cuidarmos dos interesses uns dos outros. Isso só é verdade na igreja. Nós sabemos que o mundo não tem nem noção do que isso significa. Só a igreja, não é? Agora, amados irmãos, se nós não pudermos, com a ajuda do Senhor e com a nossa resposta, as duas coisas, se nós não pudermos avançar para isso que o Senhor requer de nós, que tipo de testemunho nós temos para dar? Nenhum.
Nada, zero. Não temos impacto, influência sobre o mundo. Porque viver sem esse padrão, o mundo já vive, né? Então que o Senhor nos ajude para que sejamos introduzidos nele em realidade espiritual. Pelo trabalho da palavra, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho do Espírito, trabalhando nossas vidas uns aos outros, nos exortando, nos cuidando, nos pastoreando, para que então nós possamos avançar como Assembleia, neste espírito da mente de Cristo. Do contrário, nós não estamos retendo a cabeça. Então, o versículo 5. O que acontece nesse capítulo 2 é o seguinte: tem 3 preciosíssimos exemplos citados nesse capítulo a respeito dessa mente. O primeiro é o próprio Cristo, a mente que houve nele. Então, a vida do Senhor Jesus, desde a sua encarnação até a sua exaltação. Olha os polos. Você já pensou nisso? Num texto tão curtinho, 5 a 11, está descrita toda a história do Verbo Redentor. Desde a sua pré-encarnação, desde a sua eternidade em Deus, subsistindo em forma de Deus, porque é isso que ele é. Desde o seu lugar no Deus triuno, na Trindade, como o Logos, o Verbo, até a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão e a sua entronização. Porque o texto termina: Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Você vê o tamanho dessa jornada? Descrita concisamente nesses versículos. Desde o Verbo eterno até a entronização do Deus homem. Antes só Verbo, só Deus, Filho de Deus. Mas agora do lado de cá, homem, Deus homem, Verbo encarnado. Então toda essa trajetória foi descrita aí como o que significa ter a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Então vamos dar uma olhada também em alguns aspectos aqui. Tende em vós a mesma mente. Algumas traduções dizem sentimento, mas a palavra adequada é pensamento ou mente. Tende em vós a mesma mente ou o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi? Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Nós não vamos entrar nos detalhes dos quais nós obtemos ajuda, e muita ajuda, através dos eruditos, sobre algumas palavras aí importantes no original, o sentido delas, mas se você fizer isso, você vai ganhar muito. Uma delas é essa palavra forma, morfê, no original. Não significa apenas uma aparência externa. Quando você vê uma borboleta voando, você não fala assim, olha lá uma aparência de borboleta. Você diz assim, olha lá uma borboleta. Aquela aparência designa aquela vida. A borboleta não é igual à mosca. Então a palavra forma, morfê, como o grego usa aí, significa não apenas a aparência exterior, mas significa a realidade interior que gera a aparência exterior. Então ele subsiste em forma de Deus, porque ele é Deus. Essa é a sua natureza, né? Interna e externa. Ele é logos, verbo, ele expressa a Deus porque ele é Deus. Então ele subsiste em forma de Deus, mas ele não julgou, essa versão aqui diz, como usurpação ser igual a Deus. Vamos usar uma palavra talvez melhor compreensível. A ideia aqui é o seguinte: ele sendo Deus, ele não julgou que ser Deus era algo que ele devia se aferrar a qualquer custo. Porque sendo Deus, ele tem direito a toda glória e adoração, a receber adoração. Ele é Deus. Mas então ele não considerou que receber glória, receber adoração era algo que ele devia se aferrar. E dessa posição ele não sair. Não foi assim que ele julgou. Sendo Deus, ele não julgou que devia se agarrar à sua glória e agarrar ao fato de que ele é digno de receber adoração. Então o que ele determinou consigo mesmo lá no conselho eterno da divindade antes da fundação do mundo. O que ele determinou consigo mesmo? Que ele iria se esvaziar. Então, irmãos, aqui nós precisamos recordar aquelas palavras de Moisés. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós não temos condição de compreender esse assunto aqui, não. Por mais que o Espírito Santo nos dê lampejos, ainda são lampejos. Porque aqui está incluído todo o mistério do Verbo eterno, da encarnação, do esvaziamento, da humilhação do Redentor e dos resultados
consequentes, até a sua exaltação. Então se esvaziou. Cuidado com essa palavra. Ele nunca se esvaziou da sua divindade. Porque se ele se esvazia da divindade, ele deixa de ser Deus. Do que ele se esvaziou? Da sua glória e dos seus direitos que tinha como Deus. Quais direitos? Receber toda a honra e toda a adoração de toda criatura. Isso é direito dele. Disso ele se esvaziou. Nunca da sua divindade. Nunca deixou de ser Deus. Jesus de Nazaré é plenamente Deus, 100% Deus e 100% homem. Então ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. De novo a palavra morfê, forma de servo. Ele era servo, então ele viveu externamente como servo. Ele não era servo e viveu externamente como rei. Não. Ele era servo e viveu externamente como servo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante essa palavra figura também. Como eu disse, se você buscar a ajuda dos eruditos, a palavra figura aqui é esquema. Esquema. Significa que ele foi plenamente visto como sendo homem, porque é isso que ele era. Ele não teve uma aparência de homem, como diziam lá os docetistas, aquela heresia do início da história da igreja. Não aparência de homem. Homem mesmo, figura humana. Então, como eu disse para os irmãos, é um texto tão precioso, nos detalhes, nas palavras, mas nós temos um foco específico para seguir aqui, com relação à mente de Cristo. Então, vamos avançar. Olha, por favor, o verso 7 e o verso 8, duas expressões aqui, importantes nesse conceito do que é a mente de Cristo. Em primeiro lugar, verso 7, ele a si mesmo, essa frase, a si mesmo, ele se esvazia. Já falamos o que isso significa. Verso 8, de novo, a si mesmo, ele se humilha. Irmãos, que precioso. Porque aqui, na verdade, nós temos um duplo esvaziamento. Em primeiro lugar, um esvaziamento tão profundo. Por quê? Porque ele é o verbo criador. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Dá para imaginar a sua glória? O que ele é? Esse é ele. Mas diz que esse mesmo ele, o que ele faz? Ele se esvazia da sua glória, dos seus direitos como Deus. E ele se faz homem. Irmão, isso é uma distância imensa entre esses dois polos, né? E esse é o primeiro aspecto do seu esvaziamento. Mas ainda não terminou. Ele poderia chegar até aqui, ser feito homem, esse tremendo esvaziamento, e como homem, viver como rei. Mas não foi isso que ele fez. Como homem, Salmo 22, o conhecido Salmo da cruz, que provavelmente o Senhor Jesus tenha recitado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro verso. No verso 8 daquele Salmo, ele diz assim: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse foi o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando Paulo fala sobre que eles, e aí ele usa a palavra no plural, apóstolos são, você lembra o que ele diz? 1 Coríntios 4. Parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Porque chegamos a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Essas são as palavras de Paulo, em 1 Coríntios 4. Sabe o que significa isso? Ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Nas palavras de Hebreus, quando Hebreus descreve aqueles homens que viveram assim, para Deus, pela fé, em Deus, de Deus, sabe o que Hebreus fala deles? Homens dos quais o mundo não era digno. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Irmão, o Senhor nos ajude. Como nós vivemos vidas misturadas, como nós somos cheios de ambições, de interesses, de planos, alvos e projetos, quanto da mente de Cristo precisa ser formada em nós, para que nós possamos viver de maneira humilde em tudo o que isso significa. Sendo homem, assumiu a forma de servo. Esse é o segundo passo. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. 2 vezes a si mesmo. Quando você olha para o versículo 9,
o próximo, pelo que também Deus fez o quê? O exaltou. Que coisa preciosa. Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Esse foi o nosso Senhor Jesus. E esse é o único caminho para que nós possamos avançar como igreja do Senhor Jesus. Porque esse é o nome que nós professamos sobre nós. Nosso cabeça. Nós somos os seguidores do crucificado, por onde quer que Ele vá. Então que o Senhor nos ajude a reencararmos esse assunto. Amados irmãos, o mundo é tão sutil, e os seus apelos. Mundo ao redor de nós, carne dentro de nós. Esses dois são a chave e a fechadura. Eles se amam, eles se correspondem. Há uma carne dentro de nós que apela para o mundo. Há um mundo fora de nós que apela para a carne. Essa é uma combinação destrutiva. Se o Senhor não nos ajudar a andar segundo o Espírito, o mundo não poderá nem ser discernido por nós. Porque se o mundo pudesse ser facilmente discernido por nós, ele não capturaria nenhum de nós. Se você colocar uma rede de aço, malha de aço, um alambrado, para tentar pescar, você vai pescar 1 ano, sem nenhum peixe. Mas se você colocar uma rede de nylon, você vai pescar. Porque o peixe não vê a rede. A visão bíblica de mundo, cosmos, é a palavra que João usa. Não ameis o cosmos. O que significa isso? Um sistema enfeitado e adornado, bonito, porque ele vai te pegar. Rede. É assim que João apresenta o mundo. Não ameis o mundo. Se alguém, qualquer um de nós, amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há um meio termo, amados irmãos. Nosso Senhor Jesus, a partir do verso 19 do capítulo 6, ele fala sobre essa dicotomia do coração. Queremos ajuntar tesouro no céu e ao mesmo tempo muito tesouro na terra. Queremos servir a Mamon, mas também servir a Deus. Temos olhos bons ou olhos maus, né? Não há opção, é um ou outro. Então ele vai mostrar a partir do verso 25 que essa é a causa de toda a nossa ansiedade e de toda a nossa preocupação. Porque nós somos pessoas divididas. Então, no mesmo contexto que ele vem falando da divisão, que nós não podemos viver dessa maneira, servir a 2 senhores, com o pé em 2 barcos. Então ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mais para frente ele diz: não vos inquieteis. Ansiedade, inquietação, o mal do século, né? Tem uma fonte: coração dividido. Se o nosso coração for integral para o Senhor, nós não teremos vidas ansiosas e nem preocupadas. Então, o nosso Senhor será o nosso bem, o nosso prazer. Isso não vai nos tornar irresponsáveis e nem ociosos. Isso vai nos tornar dependentes. As duas coisas são muito diferentes. Então, Deus o exaltou e ele a si mesmo se humilhou. Antes de avançarmos para o próximo exemplo aqui, creio que dessas 3 frases, 2 vezes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, e a outra frase, Deus o exaltou. De novo, nós precisamos tocar isso. Com a ajuda do Senhor. Jesus Cristo não foi esvaziado, e Jesus Cristo não foi humilhado. Ele se determinou. Ele deixou isso tão claro, irmãos, inclusive como quando homem. Ele disse assim para aqueles guardas que foram prendê-lo: ninguém tira minha vida. Ele disse para os seus discípulos primeiro: João 10, ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou. E quando mais tarde, João 18, no jardim do Getsêmani, a escolta de guardas vem prendê-lo. Imagine aquela escolta de guardas para prender o Senhor Jesus. Você sabe que João faz questão de registrar que quando eles se aproximam, o Senhor Jesus se adianta, porque ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Então ele se adianta aos discípulos e pergunta para eles: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E ele usa aquela poderosa palavra do Velho Testamento: eu o sou. E quando ele diz eu o sou, os guardas recuaram e caíram por terra. Que cena é essa? Imagine isso.
com a palavra dele, né? Você consegue imaginar o quadro? Imagina aqueles guardas, todos caindo, aquela escolta inteira. Depois, quem sabe, levantando, limpando a roupa assim, não é? O que aconteceu conosco, não é? Vamos cumprir nossa missão. Vamos prender esse homem, vamos levá-lo. Porque ele assim o quis. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Ele falou para Pilatos, nenhuma autoridade você teria, se de cima não lhe fosse dado. Esse é o nosso Senhor. Como nós precisamos admirá-lo, irmãos. Esse foi o caminho que ele andou. Esse é o caminho para o qual nós fomos chamados a andar, porque essa é a mente de Cristo. Então ele é a si mesmo e a si mesmo. E o próximo passo? Deus o exaltou. Graças ao Senhor. Quando nós vamos para o versículo 19, até o versículo 24, nós temos mais outro lindo exemplo da mente de Cristo. E vamos de novo buscar a ajuda do Senhor para procurarmos os pontos mais centrais aqui, nesse exemplo chamado Timóteo. Depois, no versículo 25, penso para você ter aí essa divisão, veja como ela é nítida, o exemplo chamado Epafrodito. Então, esse capítulo 2 é tão maravilhoso. É o capítulo da mente de Cristo. Primeiro fala sobre o próprio Cristo, o que já vimos até aqui. Depois, graças ao Senhor. Depois de falar de Cristo, esse grande Cristo, o Filho de Deus, que também é homem, ele vai falar agora de dois homens. Não é maravilhoso isso? Porque nós podemos ter a mente de Cristo. A mesma mente que houve em Cristo. Então, nós vamos ter aí um Timóteo. Nós vamos ter aí um Epafrodito. Então, que o Senhor nos encoraje com isso. Nós podemos ter a mente de Cristo, formada em nós, e andar nas suas pisadas. Então, o que ele diz a Timóteo? Vamos ver o que significa a mente de Cristo na vida de Timóteo, em primeiro lugar. Veja lá. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, verso 19, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora escute. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento. Timóteo, pelo trabalhar do Senhor na vida dele, ele foi unido a Paulo de uma maneira tão sublime, que Paulo pode escrever isso a respeito dele para os filipenses. A ninguém eu tenho de igual sentimento. Essa é a mente de Cristo. Por causa da mente de Cristo em Paulo, por causa da mente de Cristo em Timóteo, os dois puderam ser um e cooperar numa mesma mente. É por isso que no capítulo 2 ele fala para os filipenses, penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, para que isso não soe impossível, ele cita aqui Timóteo e Epafrodito, dizendo que isso era verdade na vida deles. Que maravilhoso, que encorajamento. Então, a ninguém tenho de igual sentimento. Veja a próxima marca, que sinceramente cuide dos vossos interesses. De novo, essa é a mente de Cristo. Quando nós cuidamos dos interesses uns dos outros. Quando nós não vivemos só para nós mesmos, olhando o que é nosso, cuidando do que é nosso, a nossa casa, o nosso isso e o nosso aquilo. Não é? Mas nós aprendemos a viver uns para os outros. Cuidando dos interesses uns dos outros. Cuidando do avanço espiritual uns dos outros. Não é? Verso 21, o contraste. Pois todos eles, que eles? O eles está lá no capítulo 1. Verso 17, 15 em diante. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia. Então, alguns que se rivalizavam com o encargo e o ministério de Paulo, né? Então ele diz no verso 21, eles buscam o que é seu próprio, senão o que é de Cristo Jesus. E conheceis, verso 22, o seu caráter provado. Que palavra importante essa aqui. Importante, caráter. Caráter no trabalhar do Espírito Santo sempre tem que vir antes de carisma. Sempre tem que ser o suporte do carisma. Um carisma sem caráter é uma das coisas mais perigosas que existe. Então, quando o Espírito Santo trabalha a mente de Cristo na igreja, o que ele busca é caráter, para que os carismas do Espírito Santo possam ser, então, usados na base de um caráter provado. Então, essa é outra marca da mente de Cristo. O caráter provado, pois ele serviu ao Evangelho, veja aqui, junto comigo,
como filho ao Pai. Irmão, sabe o que o diabo faz quando ele não consegue tirar uma verdade da igreja? Ele procura nos convencer que aquela é a única verdade. E ele faz o mesmo estrago. Ou que aquela é a maior verdade. Essa é uma das armas mestras que ele usa. Discipulado é uma verdade maravilhosa na Bíblia. O Senhor Jesus é o único discipulador. Nós não temos discípulos e nem fazemos discípulos. O Senhor Jesus é o único discipulador. Mas há algo que equilibra essa verdade aqui. Se nós estamos vivendo a vida normal da igreja, em Cristo, pelo Espírito, sim, nós necessariamente temos que aprender uns dos outros. Por causa do que Cristo tem feito em nós. Esse aprendizado é muito prático. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele serviu comigo no Evangelho como um filho a um pai, ela é brilhante. Algumas pessoas gostam, por causa dessa visão de discipulado que muitas vezes impera, de usar essa expressão, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não há esse assunto na Bíblia. Paulo chama Timóteo de 3 palavras se refere a Timóteo na Bíblia. Muito interessante. Em Atos 16, ele é um irmão de Listra. Você se lembra o início da trajetória de Timóteo? Paulo passa por Icônio, Derbe e Listra. Em Listra ele é apedrejado, lembra-se? Atos 16. E diz lá naquele relato que havia em Listra um discípulo. Primeira expressão para Timóteo, um discípulo. Isso é o que ele era. Lá em Listra. E era um discípulo tão ligado ao seu discipulador, Cristo, que o texto diz que ele tinha um bom testemunho, não só em Listra, mas também em Icônio e em Derbe. Esse era Timóteo, um discípulo. Depois, quando Paulo escreve a sua epístola, a ele, as 2 epístolas, ele chama Timóteo de meu amado filho. Meu amado filho. E há mais uma expressão ligada a Timóteo, quando ele escreve a 2ª epístola. A 1ª epístola, ele diz, tu, porém, ó homem de Deus. Queria que você pensasse sobre essas 3 frases. Como que Deus produz os seus homens, homens de Deus, por esse caminho? Primeiro, ele tem que encontrar em nós um coração de discípulo dele. Esses discípulos devem ter relações significativas no corpo de Cristo, de modo que eles possam ser chamados de amado filho. Paulo não era pai de Timóteo, natural, era? Não, mas era o seu amado filho. Relações significativas no corpo de Cristo, né? Que alguns gostam de chamar de discipulado, mas essa é uma palavra forte demais. Nós só temos um discipulador e somos discípulos de um só. Mas assim como ele disse para Timóteo, Timóteo, torna-te um padrão para os fiéis, na palavra, no espírito, na pureza, no procedimento, na fé. Isso Paulo foi para Timóteo. Então ele diz, meu amado filho. E o último passo, por causa de Timóteo ser um discípulo de Cristo, por causa de Timóteo ser um amado filho, que fala das relações agora horizontais, no corpo de Cristo, ele pôde ser o que, finalmente? Um homem de Deus. Não percamos isso de vista. Nunca seremos homens de Deus se não formos discípulos de Cristo. Nunca seremos homens de Deus se não formos filhos amados no corpo de Cristo. Não tivermos relações significativas. Então, se você estudar Neemias capítulo 2, não precisa abrir lá, nós precisamos avançar aqui por causa do nosso tempo, mas se você estudar Neemias 2, você vai ver como o muro foi restaurado na época de Neemias. A edificação de Deus. Sabe o que você vai ver lá no capítulo 2? Uma lista maravilhosa do processo de restauração. Muitos detalhes, todos significativos. Um deles é a frequente repetição da palavra, ao lado de, ao lado de, ao lado de. Ao lado do fulano de tal, reparou aquela parte do muro, o outro fulano de tal. Ao lado desse, aquele. Ao lado desse, aquele. Porque esse é um princípio do corpo de Cristo. Para que Deus obtenha sua casa, para que Ele obtenha o seu testemunho, nós devemos ter esse princípio, ao lado de, ao lado de. Não é? Um verdadeiro companheirismo no corpo de Cristo. Não vidas alienadas, não vidas individualistas, mas relações significativas no corpo de Cristo. Para que nós possamos avançar como casa de Deus. Mas há uma outra expressão que nos chama a atenção no capítulo 2 de Neemias, ainda. É a expressão, atrás dele. Porque eles iam reparando. Então aquele grupo, aquela família, ou aquele indivíduo fazia uma obra, e logo vinha outro atrás e continuava a obra. Não é lindo? Eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro
edifica sobre ele. Não é? Então, no corpo de Cristo, nós temos ao lado D, junto D e junto D. Depois você veja que Neemias 2. Mas também nós temos atrás D e atrás D. Isso não significa que esse aqui de trás é discípulo deste aqui da frente. Não. Os dois são discípulos de Cristo. Mas no corpo de Cristo há, pela graça do Senhor, relacionamentos significativos, nos quais nós podemos aprender mesmo uns dos outros. Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é maravilhoso isso, irmão? Então, que o diabo não roube de nós a grande verdade do discipulado. Todos somos discípulos só de Cristo. Não temos discipulador e nem somos discipulados nesse sentido por pessoa nenhuma. Mas todos nós discípulos temos relações significativas uns com os outros, de modo que nós podemos estar lado a lado, junto de e também atrás de, e aprendendo uns dos outros. O Senhor nos ajude a recuperar isso. Serviu como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo irei brevemente. Vamos agora rapidamente, nós temos pouco tempo, para esse último maravilhoso exemplo. Epafrodito, um outro irmão que tinha a mente de Cristo. É dito dele assim: julguei necessário mandar até vós a Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Está aqui de novo a mente de Cristo. Ele podia participar das mesmas lutas, dos mesmos sofrimentos, as mesmas cargas que Paulo participava. Então, aquele fiel companheiro de jugo. Aliás, a expressão que ele usa mais à frente, veja lá no versículo 3 do capítulo 4. Ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo. E esse é Epafrodito. Como eu já falei, ele foi o intermediário da carta e do donativo. Então, quando Paulo usa essa palavra cooperador, verso 25, né? Companheiro de lutas, meu irmão, ele também chama aqui no capítulo 4, verso 3, um companheiro de jugo. Também é linda essa expressão. Linda e tão perfeitamente equilibrada com Mateus capítulo 11. Porque o nosso Senhor diz que esse discipulado, ele é um discipulado único. O jugo é aquele lugar, aquele aparato que tem lugar para duas cabeças. O nosso Senhor Jesus é o nosso discipulador. Ele é o servo provado e aprovado. O servo de Isaías 53, não é? Então, ele pede para que nós coloquemos a nossa cabeça do outro lado do jugo. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse ponto foi o que nós falamos. Ele é o nosso discipulador. Mas também Paulo pode olhar para Epafrodito e dizer: meu fiel companheiro de jugo. Isso significa que ambos tinham tomado o mesmo jugo, o jugo de Cristo. Exatamente por causa disso, eles estavam ligados em um único jugo. Isso não é maravilhoso, irmão? Essa é a mentalidade de Cristo. Do contrário, não há caminho para nós, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Verso 25, parte final. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Porque ele então leva a provisão para Paulo na prisão. Visto que ele tinha essa palavrinha tão especial, tão nossa, não é? Do português, saudade. Não é linda essa palavra? As pessoas de outras línguas, não é? Nós já fizemos algumas tentativas de tentar explicar em outras línguas, né? Mas não consegue compreender, não. Porque saudade é uma palavra realmente grande. Ela não implica só eu falto você, né? Isso é uma coisa meio pobre dizer, não é? Eu falto você, como se diz no inglês, não é? Está me faltando você, né? Mas saudade significa muito mais. Nós sabemos que saudade fala de muito mais. Saudade não fala só de ausência, saudade fala de uma certa angústia, saudade fala de uma certa descomplementação, não é? Porque nós estamos sós, não é? Saudade, ela implica em tanta coisa. E essa é uma marca da mente de Cristo. Que linda! Se nós temos a mente de Cristo formada em nós, nós temos reais saudades uns dos outros. Quando ele começa essa epístola, você quer ver? Olha o versículo, capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1:7. Veja, irmão, que precioso o texto. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago aonde? No coração,
seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Agora olha o verso 8. Pois minha testemunha é Deus. Então Paulo não era aqui um melodramático, romântico, não é? Isso era muito real para ele, era uma realidade espiritual. E ele fala, minha testemunha é Deus. Do quê? Da saudade. Isso é mente de Cristo. Isso é ter a mente de Cristo. Os irmãos não são descartáveis para nós. Nós vivemos verdadeira aliança no corpo de Cristo. Individualmente, somos membros deste corpo. Irmão, o Senhor nos ajude. Essa é a mente de Cristo. Para que o Espírito Santo obtenha lugar, honra, testemunho entre nós, isso tem que ser verdadeiro em nós. A saudade que eu sinto de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E ele repete aqui, outra vez no verso 26, então, do capítulo 2. Ele, Epafrodito, ele tinha saudade de todos vós. Ele era lá um irmão daquela assembleia, em Filipos, além de cooperador na obra, né? Olha, o resto. E ele, Epafrodito, ele estava angustiado. Sabe por que ele estava angustiado? Porque os filipenses ouviram que ele adoeceu. Não é maravilhoso a mente de Cristo? Ele queria que eles não soubessem nada da doença dele. Porque aí ele ficaria doente, ele próprio ia ter o sofrimento dele, Paulo ia sofrer junto com ele, mas os filipenses iam estar em paz. Mas quando ele ficou sabendo que os filipenses souberam que ele adoeceu, ele entrou em angústia. Você vê o que é a mente de Cristo? Aliança no corpo de Cristo. Com efeito, Paulo diz, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim. Você não sabe onde você vê mais a mente de Cristo aqui, não é? Porque é um capítulo tão precioso. Você vê a mente de Cristo para todo lado. É a mente de Cristo em Cristo, é a mente de Cristo em Paulo, é a mente de Cristo em Epafrodito, é a mente de Cristo em Timóteo. Não é? Irmão, é um capítulo brilhante. Você não vê aqui um ego mesquinho. Você vê uma vida um para o outro em Cristo Jesus. Essa é a mente de Cristo. Então ele diz, Deus teve misericórdia também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais eu me apresso em mandá-lo. Ora, irmão, Paulo estava preso. Os filipenses estavam na cidade deles, livres, não é? E vivendo a vida normal, mas Paulo estava preso. Sabe o que ele diz? Eu quero mandá-lo depressa para vocês, por causa de vocês. Essa é a mente de Cristo. Tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Tinha dois tristes aqui, por causa dos filipenses. Só porque eles ouviram que Epafrodito estava doente. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não é maravilhoso? Essa é a mente de Cristo brilhando nesse capítulo. Na vida não só de Cristo Jesus, o homem, o Deus homem, mas na vida de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Então, irmãos, vamos concluir aqui. Se nós retemos a cabeça, essa é uma marca sumamente importante. O que vai ser visto entre nós é a mente de Cristo, cuidando uns dos outros, nada fazendo por partidarismo. Irmão, examine a sua situação. Será que você, irmão ou irmã, família, tem feito algo por partidarismo? Algo isolado, algo que não confere com a mente de Deus, as demandas de Deus para esta hora, para esta assembleia? Permita que o Senhor julgue. Nada façais por partidarismo, e nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então que o Senhor encontre verdadeiro lugar em nós, para formar essa mente. Sabe qual é o preço disso? Caminho da cruz. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se formos fiéis em andar realmente no caminho da cruz, não baratearmos o caminho da cruz, então esse vai ser o resultado do trabalhar do Senhor em nós. Qual o resultado? Nós teremos aprendido dele, que é manso e humilde de coração. E outros poderão respirar em nós
e especialmente na Assembleia, um perfume que não é nosso. É o perfume de Cristo, da mente de Cristo, da mentalidade de Cristo, da vida de Cristo. Não apenas nos dada, mas formada, forjada em nós. O Senhor nos encoraja a isso, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós depositamos nossas vidas mais uma vez aos Teus pés. Senhor, como nós, em nós mesmos, somos distantes daquilo que o Senhor é. Muito obrigado, porque o Senhor se esvaziou, se humilhou, assumiu forma de homem e de servo. Muito obrigado porque o Senhor foi obediente até a morte. E muito obrigado porque o Teu Espírito veio habitar em nós, para que nós possamos ser os Teus discípulos, aqueles que Te seguem, e ter o Teu caráter firmemente e solidamente formado em nós. Que grande salvação! Senhor, nós não queremos ser uma torre pela metade, uma obra no meio do caminho. Te pedimos que o Senhor nos ajude a responder a Ti de tal forma que aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor complete, até o dia de Cristo Jesus. Nós já sabemos que nós somos imprestáveis para o mundo. Muito obrigado por isso. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a entrar plenamente no que o Teu reino significa, no que Cristo é, no que Cristo tem. Senhor, nos livra da divisão, nos livra de vivermos vidas duplas. Dá-nos um coração integral. Forma a Tua mente nas Tuas assembleias, para que o Teu testemunho seja evidente. Nós Te pedimos, Senhor, confiados de que o Senhor nos ouve, porque sabemos que essa é a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.